Convido os irmãos que estão com a palavra de Deus em mãos nesse momento, que abra a palavra do Senhor, o versículo inicial que vamos ler, encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 9, é o versículo 27. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, versículo bastante conhecido de todos nós. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Amém? Falei há uns 2 anos atrás sobre este assunto. Eu gosto desse texto, do significado dele para nossas vidas, né? E quero falar nesta noite sobre a morte. Ano 2020 está acabando de morrer, né? Mas eu quero usar esse texto para nossa reflexão. Essa pandemia, irmãos, ela serviu para mostrar aos homens arrogantes do mundo que eles nada são, que quem governa o mundo é o Senhor. E mostrar para nós, os crentes, que nós precisamos estar cada dia mais afinados com a vontade, com o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas aproveitaram para se despertar espiritualmente nesta pandemia, para crescer espiritualmente. Mas eu vou falar sobre nós estamos indo embora. Quantas pessoas que você conheceu nesse 2020 que já foram embora? O texto diz: ao homem está ordenado, é um decreto de Deus para o homem. É um decreto para o homem morrer. Deus decretou isto. Por isso que a Bíblia fala: aquele que peca, o que acontece? Morre. Morre. Então, nós podemos ver que a morte é a pena para o pecado no nosso corpo. Nosso corpo é penalizado. É por isso que o apóstolo Paulo nos fala, Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. Então, a morte é uma pena, né? Não é algo natural, mas é penal para o nosso corpo. Então, nós estamos indo embora. Alguém disse que a média no Brasil de vida é 75 anos. Falei, então já estou vivendo um ano de hora extra, né? Estou vivendo um ano, graças a Deus. Então, a morte é uma realidade. A morte também é uma necessidade biológica.
é uma necessidade biológica. Por quê? O salmista fala, Salmo 90, 10, né? A duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, né? Às vezes são sadios, chega aos 80. Mas diz: o que passa disto é canseira e enfado. Então, a morte é uma exigência biológica. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e vamos ficando decadente. Então, biologicamente falando, há uma exigência que a morte venha sobre nós. Por isso, nós estamos indo embora. Indo embora. A vida é passageira, efêmera, ela passa rápido, né? Tiago, quando fala sobre isso, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. E ele pergunta: o que é a vossa vida? E ele responde: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se desfaz. Tem dia que amanhece com neblina, logo ela vai embora. Logo ela vai embora. Então a nossa vida é comparada a uma neblina, é passageira, é efêmera. Por isso nós precisamos hoje pensar sobre esta realidade, sobre a verdade, a veracidade da morte na nossa vida. Todos morrem, ninguém pode se livrar da morte, todos morrem. Vamos ver alguns pontos importantes sobre isto, que nós estamos indo embora e precisamos responder a seguinte pergunta: para onde nós estamos indo embora? Para onde? Nós temos um espírito, e esse espírito não morre. Ele não morre. Ele tem vida eterna. Ele tem vida eterna. A partir do momento que ele passou a existir, só Deus é eterno, porque não teve começo nem terá fim. Mas nós tivemos começo, por isso nós temos vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor Jesus afirma que existem dois caminhos nesse mundo que vai determinar para onde nós iremos. E ele fala que o primeiro caminho é o caminho estreito que conduz ao céu, e o outro caminho é o caminho largo que conduz ao inferno. Mateus 7, 13 a 14, nós lemos o seguinte: Jesus falando: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus disse: existem dois caminhos, um conduz ao céu e outro ao inferno. E ele diz que são muito, a maioria está no caminho largo, caminhando para o inferno. Quantos nesse momento
não estão lembrando de Deus, né? Estão alimentando seus apetites carnais, físicos, e esquecem de Deus. Então nós estamos indo embora, irmãos. Estamos morrendo. Estava conversando com alguém e alguém disse: olha, a nossa geração já começou a ir. Já começou a ir embora. E então nós precisamos saber para onde nós estamos indo embora. Nosso espírito vai. O texto que lemos no início diz: o homem está ordenado, decretado, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa é a grande questão. O grande problema é esse. Depois da morte vem o juízo de Deus. Aí vai determinar para onde nós iremos. Para onde nós iremos. Por isso nós precisamos de Jesus. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós queremos ou quisermos ir para os céus, precisamos de Jesus, aceitá-lo como Salvador e Senhor da nossa vida. Em segundo lugar, nós estamos indo embora. O Senhor Jesus fala-nos sobre duas maneiras de vivermos a vida aqui, para determinar então para onde nós iremos morar eternamente. Ele diz: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, eu comparo ao homem sensato que edificou a sua casa e fez o alicerce na rocha, e ali edificou a sua casa. Veio as tempestades, deu contra aquela casa, o vento veio, as águas enxurradas vieram, e aquela casa permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. A Bíblia fala que Jesus Cristo é uma rocha, a rocha eterna, e que todos os seres humanos estão edificando sobre essa rocha. Os crentes estão edificando, aqueles que creram em Cristo, sobre essa rocha que é Jesus. Então, quando a nossa vida está edificada sobre a rocha que é Cristo, nada vai nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida. E nós iremos para os céus. Para os céus, depois que formos embora daqui. Por isso que Jesus ainda fala que aqueles que escutam as suas palavras, ou leem as suas palavras, e não põem em prática, não praticam as suas palavras, não dão atenção, não dão moral para as palavras de Jesus, ele disse: eu comparo ao homem insensato que cavou na areia e fez o alicerce e edificou a sua casa então naquele alicerce na areia. E vieram os ventos, a chuva, as enxurradas, e aquela casa caiu. Foi grande a sua ruína. Então são duas maneiras de viver: edificar a vida em Cristo, em Jesus, que é a rocha eterna, ou edificar no mundo. A areia significa o mundo, que não dá segurança para ninguém com relação à salvação eterna, que não conduz ninguém para a vida eterna, mas para a perdição eterna.
Por isso nós precisamos edificar a nossa vida sobre Cristo, porque nós estamos indo embora. Mas quem ouve estas minhas palavras, Jesus fala sobre isto, sobre a sua palavra. É que nós precisamos dar atenção à sua palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas. Nós estamos indo embora. Jesus disse que não podemos envolver nossa vida em ajuntar tesouros aqui nesse mundo. Às vezes as pessoas vêm ao mundo e acham que a vida delas só serve para estar ocupado com o seu emprego, com o seu trabalho, tentando edificar ou construir, adquirir tesouro para a sua vida, e esquece de Deus. Esquece de Deus. Jesus nos fala em Mateus 6, 19 e 21, diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Deus sabe que se o homem se envolver em ajuntar tesouro desse mundo, ele vai esquecer de Deus. Ele vai colocar o seu coração naquilo que ele tem, naquilo que ele conseguiu, naquilo que ele adquiriu com seus esforços. Por isso Jesus falou sobre esta verdade. O problema não é possuirmos dinheiro, mas é o dinheiro nos possuir. Esse é o grande problema do mundo. Por isso que Paulo fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males do mundo, das pessoas. A gente vê então pessoas que deixam o dinheiro se tornar senhor da vida delas, e o caráter vai embora, é corrompido. Então, o problema não é guardar dinheiro no bolso, mas entronizá-lo no coração, fazer com que ele seja um Deus na nossa vida. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Por isso que Jesus nos adverte: não coloca o coração em nada deste mundo. Nosso coração precisa ser dedicado a Deus, entregue ao Senhor Jesus Cristo. O provérbio fala: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, diz o Senhor Jesus. Em quarto lugar, nós estamos indo embora. Jesus vai pedir conta dos talentos que Ele nos deu. O que é talento? Jesus falou: o reino dos céus será como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O termo principal desta parábola é como devemos administrar os bens que o Senhor nos confiou até a sua volta. Cada pessoa recebeu algo de Deus para desenvolver no mundo. Cada pessoa. Um teólogo chamado Fritz Heinecker entende que esses talentos representam tudo o que recebemos de Deus como dádivas naturais e sobrenaturais. Ele entende por dádivas naturais
nosso corpo, nossos dons, nossos talentos, nossa educação, nossa vida profissional. Tudo é talento de Deus, Ele nos concedeu. Nosso corpo foi Ele que nos deu. É por isso que Paulo fala que nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Por isso não podemos usá-lo para o mal, para o pecado. Então, por dádiva sobrenatural, o próprio Espírito Santo, a salvação, a oração, a palavra e a graciosa direção diária de Deus na nossa vida. Então, nós vamos prestar contas de todo o talento que Jesus nos entregou. Quando Ele voltar, diz Paulo, cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. E vai então estar diante de Deus para ver o que fez com a sua vida, com o seu corpo, aqui nesse mundo. Então por isso nós temos que nos preocupar. Nós estamos indo embora e Jesus vai pedir então conta dos talentos que Ele nos deu. Como nós estamos gastando os talentos de Jesus? Serve para Deus? Edifica o reino de Deus? Precisamos estar preocupados com isso. Em quinto lugar, nós estamos indo embora. Temos que ter um compromisso com Cristo, compromisso sério com Deus. Nós não fomos colocados no mundo para estabelecer uma filosofia de vida e dizer, nós vamos viver desta maneira, desse modo. Não é isso que Deus quer. A Bíblia fala que Deus criou o homem no mundo e havia só uma língua no mundo. E os homens então, Deus queria que eles espalhassem no mundo, mas eles disseram, nós não vamos espalhar, vamos construir uma torre aqui que vai lá nos céus e nós vamos ficar por aqui mesmo. Deus confundiu a língua daquele povo e eles não puderam trabalhar junto, porque cada um falava uma língua e não entendia nada. Pedia o tijolo, ele vinha com o barro e não entendia. Por isso eles desistiram de fazer, porque Deus tem projeto de vida, Ele tem um projeto de vida para cada ser humano. O mundo está como está porque os homens deixaram o projeto de Deus, a vontade de Deus de lado, e começam então a criar maneira de viver, aquilo que acha, aquilo que pensa, e começa a viver e viver errado, e começa então a destruir o mundo como nós estamos vendo nos nossos dias. Por isso, precisamos ter um compromisso sério com Jesus. Em Mateus 10:33 nós lemos, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Negar a Cristo é viver indiferente para com Jesus, é não querer seguir a Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então ele disse, aqueles que me negar diante dos homens, eu vou negá-los diante de meu Pai que está nos céus. A negação na terra produz reprovação nos céus. A negação de Cristo, produz então a reprovação diante de Deus. Deus exige amor a Ele, seja um amor acima de tudo e de todos. Mateus 22:37, Jesus disse, respondendo uma pergunta
os fariseus perguntaram para ele qual é o grande mandamento da lei. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar a Deus acima, mais do que todas as coisas aqui nesse mundo. Nós vimos então o Senhor Jesus falando isso. Lemos ainda em Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nosso amor a Deus, a Cristo, tem que estar acima de tudo e de todos nesse mundo. Nada deve ser valorizado por nós acima de Deus. Ele nos criou para que nós fôssemos para o louvor da sua glória. Não é para viver a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira, não. É por isso que a Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. É por isso que Ele vai fazer um julgamento. Quando a pessoa morrer, a pessoa vai entrar em juízo, em julgamento, para ver o que fez com a sua vida, porque não fomos colocados no mundo para viver do nosso jeito, da nossa maneira, mas fomos colocados no mundo para viver para a glória de Deus. Tudo foi feito por Ele, para Ele, né? E vive por Ele, é conduzido por Ele e é para Ele. Nós fomos criados para Ele, para o seu louvor, para a sua glória. Agora os homens estão vivendo para si, acham que são deuses, não preciso de Deus, vou viver do meu jeito, da minha maneira. Vai prestar conta, porque Deus é soberano, é o dono desse mundo, é o dono da vida dos homens. Foi Deus que deu, então soprou no homem e deu o fôlego da vida. Então nós estamos indo embora. Para onde? Existem dois lugares, como nós já falamos. Hoje é o paraíso, onde Jesus disse para o ladrão na cruz que estava com ele, pregado com ele, que creu nele. Ele disse, o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso é o lugar onde está o trono de Deus hoje. Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele disse: ao paraíso. Eu fui arrebatado ao paraíso, onde está o trono de Deus. Ouvi coisas que não é lícito nem falar para os homens, coisas maravilhosas. Então, o paraíso é onde está o trono de Deus e onde está os espíritos dos justos, dos salvos por Cristo hoje, aguardando a volta de Cristo para ir para o novo céu e para a nova terra, para a nova Jerusalém. E o Hades, lugar dos mortos perdidos, lugar de tormenta. A pessoa, quando morre, nós lemos aí o versículo 27 de Hebreus: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, depois que a pessoa morre, ela vai diante de Deus e é julgada. Se ela não creu em Cristo, não teve Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela vai ser mandada para o Hades, para o lugar de tormento. Podemos dizer o inferno provisório, né? Porque o inferno verdadeiro vai ser inaugurado pelo diabo, pela besta e pelo falso profeta na volta de Cristo. Na volta de Cristo. Concluindo então, nós estamos
indo embora e precisamos saber para onde vamos. Quem pode dizer agora, eu ainda vou viver 10 anos? Ninguém pode. Ninguém pode. Quem pode dizer hoje, amanhã eu vou almoçar em tal lugar, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer? Não pode. A morte é uma realidade na nossa vida. Por isso nós precisamos nos preocupar com essa verdade. É por isso que Jesus adverte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora da volta dele, nem da morte na nossa vida. O dia nem a hora. Vigie, fique atento, em comunhão com Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, porque se a morte vier, então nós vamos estar no paraíso. E se Jesus voltar, nós estaremos para sempre com Ele. A nossa geração é uma geração muito descuidada. Muito descuidada. Talvez a geração mais descuidada. Jesus falou que no tempo do dilúvio, as pessoas eram assim. Eram assim. E aí veio o dilúvio, diz a Bíblia, e levou a todos. A todos. Descuidado. Como foi nos dias de Noé, disse Jesus, será nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas hoje, a gente vê o celular, as pessoas ficam presas no celular, vai para o restaurante, um grupo, e todo mundo fica lá no celular. Povo mais descuidado, a geração. E com relação a Deus, é assim também, não estão preparados, preocupados, Se é um dia festivo de louvar a Deus, agradecer a Deus, não vamos nos reunir e farriar. Isso é descuido. Deus vem, Jesus vem, a morte vem e leva para a perdição eterna. Então pense sobre isto. Nós estamos indo embora. Para onde você está indo? Você tem certeza? Você pode saber. Se você tiver Cristo, você vai para o paraíso. Como ladrão creu em Cristo, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mas se não tiver Cristo, é como o rico da parábola do rico e Lázaro. O rico morreu e foi para o Hades, e lá ficou em tormento, em sofrimento. Nós estamos indo embora. Quem estará aqui no próximo ano, nesse dia, no próximo ano? Eu não sei se eu vou estar. Talvez eu já esteja no paraíso. Mas vamos estar vivendo com Cristo, para Cristo, por meio de Cristo, porque isso nos garante a vida eterna no paraíso, com Jesus para todos sempre. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém.